Estudado o Evangelho de João, cada domingo um capítulo do nosso material de discipulado, de edificação, de treinamento, né, para discipulado e evangelização. João capítulo 13. Vamos, meus irmãos, fazer uma oração antes de estudarmos o texto. Pedir ao nosso irmão Diácono Boanerges, faça uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, quero agradecer ao Senhor por esta manhã, Senhor, podemos estar aqui a ouvir a Tua palavra, sendo que em muitos países, como a Coreia do Norte, Senhor, as pessoas são presas por estar com a Bíblia na mão, Senhor, meu Deus. Que o Senhor proteja aquele país, Senhor, as pessoas daquele país, meu Deus. Sim. E agora que o Senhor seja com o pastor Manuel, e que Sua palavra venha tocar nossos corações, Senhor Deus, e podemos praticá-la no nosso dia a dia. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, João capítulo de número 13, nós vamos estar estudando esse capítulo, né? Como você pode ver aí no seu material, que diz que este capítulo traz o registro da conhecida cerimônia do lava-pés. Aí nós vamos estar lendo a passagem e depois respondendo algumas questões. Mas antes de nós respondermos as questões, hoje eu vou usar uma didática diferente. Nós vamos primeiro para o texto, porque as respostas hoje elas são bem pessoais. E antes de nós irmos para o texto, eu quero dizer o seguinte: nós temos aqui nesse texto três personagens principais. Nós temos Cristo, Judas e Pedro. São os três personagens principais aqui desse texto. Os apóstolos também estão aqui presentes, todos eles, mas nós vamos ver especialmente Jesus, Judas e Pedro, e veremos, né, a participação de cada um deles aqui, né, nesse relato do Evangelho de João, capítulo de número 13. Então vamos ler ali o texto. Conforme nós formos lendo o texto, nós vamos explicando o texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugou-lhes a toalha com que estava cingido. Enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Vou fazer a leitura, meus irmãos, do capítulo todo, aí depois nós vamos tratar, na verdade, por personagens. Eu acho que vai ficar melhor dessa maneira. Depois de lhes ter lavado os pés, versículo 12, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi.
é antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, meus irmãos, nós temos aqui 3 personagens principais nesse texto, né? O primeiro deles é Jesus Cristo, o Senhor. Esse texto, como todos os textos do Novo Testamento, tem Cristo como centro. E aqui nós vemos algumas coisas. Primeiramente, a soberania de Jesus, a onisciência e a soberania de Jesus. Porque o texto, o tempo todo, vai mostrando um Jesus onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então a gente vê, né? Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas, ele sabe exatamente a sequência daquilo que vai acontecer. Então Deus, ele nunca é surpreendido. Porque embora Jesus fosse humano, né, 100% humano, ele também era 100% divino. A divindade e a humanidade de Jesus nunca se dividem, nunca se separam. Ele é sempre homem, ele é sempre Deus. Como Deus, ele é atemporal. Como Deus, ele vive todo o tempo ao mesmo tempo. A gente vai perceber aqui depois, eu vou explicar uma parte aqui de um texto que vai mostrar isso claramente. Então, Jesus, ele veio para isso, ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, por um lado, ele foi levado à cruz. Por outro lado, ele foi à cruz voluntariamente. Então, é importante a gente perceber isso no texto, né? A onisciência de Cristo e a soberania dele. Se nós observarmos ali, por exemplo, o versículo de número 1, capítulo 13, verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. O Evangelho de João trabalha com essa questão da hora. Várias vezes nós lemos, né? Nós já lemos várias vezes: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E enquanto não chegou a hora, não chegou a hora. Mas agora o texto diz que ele sabia que era chegada a sua hora. Então mostra claramente a soberania de Cristo, a soberania de Jesus. Se nós observarmos também ali
o versículo, deixa eu ver aqui, de número 3, né, que mostra: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que viera de Deus e que voltava para Deus. Então o texto vai mostrando claramente o tempo todo a soberania, né, a onisciência de Cristo Jesus diante daquilo que estava acontecendo e diante daquilo que estava por acontecer. É diferente de nós. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Nós não sabemos. Mas Jesus, ele era onisciente. Um outro fato importante, né, nós notarmos aqui no texto, é que o texto vai mostrar o amor de Jesus por seus discípulos. Se nós observarmos ali o versículo de número 1, João capítulo 13, verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, esse texto, como outros, vai mostrar o amor de Cristo pelos seus discípulos. Só que a expressão que é usada aqui por João, meus irmãos, é uma expressão muito profunda, porque quando ele diz aqui que ele amou os seus discípulos, amou aqueles que estavam no mundo, e eles amou até ao fim, essa expressão amou ao fim, no texto original, pode ser traduzida por ele os amou ao máximo. Ele os amou com o máximo que se pode amar aquele que tem amor. E quem tem mais amor do que Deus? Ninguém tem mais amor do que Deus. Deus, ele é amor. Jesus, ele é o próprio Deus. E imagine com quão grande amor Jesus amou os seus discípulos. João 3,16 é o versículo chave, né, para a evangelização e para o entendimento do amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui mostra, né, que Jesus, ele amou os seus discípulos e os amou até ao fim. Os amou ao máximo. E nós sabemos que o amor de Deus é aquele amor incondicional mesmo. Jesus amou incondicionalmente e amou seus discípulos de maneira perfeita até o fim, né? Até ao fim. Alguém, meus irmãos, quer fazer algum comentário aqui? Até aqui? Veja ali o versículo de número 3. O versículo de número 3 nos responde algumas questões. Jesus sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que ele voltava para Deus. A onisciência de Cristo. Ele sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos. Significa, meus irmãos, autoridade, né? O Pai deu autoridade suprema ao Filho. Então Jesus sabia que depois da sua morte e depois da sua ressurreição, ele teria o direito a toda autoridade. Alguém pode dizer assim, mas ele não tinha o direito a toda autoridade? Ele não era o próprio Deus? Ele não tinha o direito a toda autoridade? Sim, ele tinha o direito a toda a autoridade. Mas quando ele morre na cruz, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele ganha ali o direito à remissão dos nossos pecados, a autoridade também para remir os nossos pecados. Porque, meus irmãos, uma vez que nós pecamos, era necessário o quê? Era necessário pagarmos pelo nosso pecado. E como pagaríamos pelo nosso pecado? Com morte eterna, a não ser que fosse feita a expiação pelos nossos pecados. E Cristo, ao morrer na cruz, ele ganhou o direito, ganhou a autoridade, ele adquiriu a autoridade de fazer remissão pelos nossos pecados. Ou seja, a justiça foi estabelecida na cruz. E ali então ele adquire, né, a autoridade suprema. E o Pai tudo confia às suas mãos. E Jesus sabia quem ele era. Sabia que ele veio do Pai e que ele voltava para o Pai. Né? Ele sabia que ele veio do trono e ele voltava para o trono. É isso que mostra ali o versículo de número 3. E diante da sua onisciência, ele lava os pés dos seus discípulos. Mas aplicando aqui isso às nossas vidas,
porque a Bíblia vai mostrar isso em outros textos. Da onde nós viemos? Quem somos? Qual o nosso propósito aqui? Para onde vamos? São perguntas da filosofia, né? E essas perguntas, elas só encontram respostas concretas no próprio Deus. Essas perguntas, muitas pessoas se debatem com essas questões e nunca chegam a conclusão nenhuma, mas o cristão, ele tem a resposta a essas questões. Porque qual a nossa origem? A nossa origem, ela é o próprio Deus. Da onde nós viemos? Do próprio Deus. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Claro, meus irmãos, imagem e semelhança, quando a Bíblia fala imagem e semelhança, no original hebraico, né? Tselen demut. É cortar e esculpir, é um reflexo. Nós somos um reflexo de Deus. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é eterno, nós somos temporais. Em que sentido nós refletimos a Deus? Em atributos comunicáveis, né? Aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis, o amor de Deus, e o próprio Gênesis vai mostrar lá a capacidade de governar. Deus nos fez para governar. Enfim, seria um estudo para uma lição toda, né? Atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Mas nós viemos de Deus, a nossa origem está no Senhor. Nós cremos que o mundo não veio de um Big Bang ou de um acaso. Nós cremos que Deus criou todas as coisas com perfeição. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o tempo da criação do homem, né, ou o tempo que o homem saiu ali do Éden, né, até o tempo do dilúvio, foram cerca de 1.700 anos. Então, não cabe a nossa teologia com a teologia dos evolucionistas, né? Nós somos criacionistas. Nós cremos nas Escrituras. Então, nós viemos de Deus. Quem nós somos? Somos filhos de Deus. Interessante, né? Lá em Mateus capítulo 4, o diabo, quando tenta Jesus, o que ele diz para Jesus sempre antes da tentação? Se você é filho de Deus. Mas a tentação está onde ali? Se você é filho de Deus. Quem somos? Somos filhos de Deus. Viemos de Deus, somos filhos de Deus. Qual o nosso propósito aqui? Glorificar a Deus. E para onde nós vamos? Para o próprio Deus. Nós vamos voltar para Deus. Então Jesus sabia que ele veio de Deus e que ele voltava para Deus. Nós também, meus irmãos, no final da história nós vamos voltar para o próprio Deus. E é interessante quando nós estudamos essa questão da criação, né, e da soberania de Deus, e quando nós entendemos essas questões que Deus nos fez, aí nós encontramos resposta e significado da nossa própria vida. Porque veja bem, as discussões sobre gênero, porque está essa discussão, né, sobre gênero. Inclusive, essa semana eu tive que fazer um cadastro, né, da Caixa Econômica Federal, e eles perguntam lá sobre o seu gênero. É interessante, parece que não está aceitando lá masculino e feminino, né? Se você coloca, dependendo do que você colocar lá, aceita. Mas o ser humano, ele tem uma dificuldade hoje de dizer quem ele é. Os irmãos estão compreendendo? Tem dificuldade de dizer coisas básicas, né? Sou homem ou sou mulher? A Bíblia diz que Deus nos fez macho e fêmea, mas o ser humano tem dificuldade. Sou homem ou sou mulher? Será que eu sou algum bicho? Quem eu sou? Os irmãos estão entendendo? Agora a Bíblia diz que Deus nos fez e Ele nos dá. Ele é quem dá a resposta a quem somos e o significado e o propósito da nossa existência. É por isso que muitos querem acabar com as Escrituras, porque se tira, né, a Bíblia, se você tira Deus de cena, então o ser humano pode ser quem ele quiser. Ele passa a ser o próprio Deus da sua vida.
Mas, meus irmãos, isso não cabe a nós. Quem diz quem somos, quem dá propósito e significado à nossa existência é o próprio Deus. Então Jesus, veja ali, ele sabia, né, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Logo após a sua ressurreição, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aqui, meus irmãos, isso é uma questão muito profunda. Porque o que o Pai confiou às mãos de Jesus? Que tipo de autoridade? Autoridade sobre tudo. Inclusive sobre anjos e demônios. Sobre o céu e sobre o inferno. Quando nós vamos estudando as epístolas dos apóstolos e o Apocalipse, nós vemos que a autoridade, a soberania de Cristo, não há nada no mundo que não esteja debaixo do controle de Cristo, da soberania dele. Tudo está sujeito à autoridade do Senhor Jesus. Nele, a Bíblia diz, nele tudo subsiste. É muito profundo, né, o que as Escrituras dizem a respeito disso. Mas Cristo, em toda a sua grandeza, em toda a sua autoridade, em toda a sua soberania, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Veja ali o versículo de número 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Você consegue imaginar isso? Deus, vamos tratar Jesus sempre como Deus também. Deus lavando os pés dos homens. Naquela época, as pessoas, as mesas, elas eram baixinhas, mais ou menos dessa altura aqui, ó. E as pessoas comiam inclinadas, né, no chão, e o pé ficava voltado assim para o outro. Então, antes de comer, o que se fazia? Lavava-se as mãos e lavava-se os pés. Era um ritual de purificação. De purificação. Só que esse era o serviço dos serviço mais humilde que tinha. Ou era o serviço de um escravo, ou era o serviço de uma pessoa assim, extremamente humilde. E Jesus toma para si esse serviço, provavelmente porque ali onde eles estavam celebrando aquela refeição, não havia quem fizesse aquele serviço. Então, não tem quem faz o serviço. Jesus disse, eu farei o serviço. Ele então tira a sua roupa, né, de cima, se cinge com a toalha e passa ali a lavar os pés dos seus discípulos. Mas antes o texto nos diz o quê, meus irmãos? Que ele sabia da autoridade dele, sabia quem ele era, ele tinha clara noção da sua identidade e sabia também todo o seu propósito. Então veja bem, quando nós temos clara noção da nossa identidade, nós podemos fazer o quê? Servir. Qualquer serviço, porque nós sabemos quem somos. Amém, meus irmãos? E é interessante, porque o texto também mostra um contraste. Aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer o serviço mais humilde, é porque provavelmente tem problema com definição de identidade. Não conseguem ser pessoas humildes. Então Jesus nos dá aqui uma lição tanto de humildade quanto de serviço. Nós cristãos temos que ser humildes, né? A humildade, meus irmãos, é algo difícil de definir, né? Quem vai dizer que é humilde? Se a pessoa disser que é humilde, ela já deixa ali talvez de ser humilde. Mas a humildade, ela está nas nossas ações, está no nosso coração, mas também está nas nossas ações, nas nossas atitudes. E Jesus demonstra ali também serviço. Ele está ali, ele veio para nos servir. E ele nos serviu em todas as coisas. É isso que ele está mostrando e ensinando aos seus discípulos. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas agora, dando uma pausa aí em João. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22.
partir do versículo de número 24. Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 24, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, quem está na mesa é maior, mas no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, vocês serão grandes, mas é preciso que aprendam a servir. É preciso que aprendam a humildade. Vamos voltar lá para João, capítulo de número 13. Até aqui, meus irmãos, alguém quer comentar algo? Então Jesus, ele é o Deus que nos dá o exemplo. Vamos ver ali a partir do versículo de número 12. Ele é o Deus que nos dá o exemplo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz para vocês? É preciso que vocês lavem os pés uns dos outros. Então, meus irmãos, qual o nosso chamado, né, como cristãos? Nós somos chamados a servir uns aos outros. Como vamos servir uns aos outros? Nos nossos dons, nos nossos talentos e também naquilo que for preciso. Amém, igreja? Esse é o ensino de Jesus, a lição de Jesus aos seus discípulos. Hoje em dia, né, eu tenho dificuldade com cerimônias do lava-pés em nossos dias. Porque não é uma coisa da nossa cultura. É algo da nossa cultura hoje? Não. Então, é coisa da minha cabeça, tá? Pode ser que eu estou errado, mas eu acho que se a gente fizer uma cerimônia do lava-pés aqui, vai ser verdadeira humildade ou falsa humildade? Então vai ficar muito parecido, né? Jesus não fez nada para se aparecer. Estava ele ali, ele e os 12 discípulos, e era realmente algo necessário a se fazer. Então, acho que a humildade, ela é demonstrada em serviço, mas em coisas que são realmente necessárias de serem feitas, de serem realizadas. E Jesus, ele é o Deus que deu exemplo. Veja o versículo 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo. Né? Então, se tem alguém grande, que sirva o menor. Todos que estamos aqui, tem que haver em nosso coração a disposição para o serviço. Capítulo 13, a partir do versículo 31, vai mostrar Jesus se entregando, né? Ele é o Deus que se entrega. Ele é o Deus que veio para servir, nos amou ao máximo, nos deu o exemplo, e ele é o Deus que se entrega. No verso 31, quando Judas sai, né? Judas sai para entregar Jesus, olha o que Jesus diz ali no versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus:
agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. A glorificação de Cristo e a glorificação do Pai aconteceu na cruz e na ressurreição. Mas Jesus conta como algo já acontecido, né? Ele diz, olha, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E o glorificá-lo-á imediatamente. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é, ó, chegou a hora é agora, Deus vai ser glorificado, eu também serei glorificado. Jesus estava falando da cruz e da ressurreição. Os seus discípulos tiveram ali dificuldade de entender. Jesus falou como que enigmas, mas Cristo veio para se entregar completamente pelos nossos pecados. Verso 33 diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora, vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde Jesus estava indo, né? Para a cruz e para o túmulo. Então, naquele momento, os discípulos não poderiam ir com ele, mas Jesus deixa claro, ó, depois vocês irão. Agora não, mas depois vocês irão. Mas eu acho maravilhoso isso, porque Cristo, ele em nenhum momento recua. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e ele se entregou por nós. Ele nos amou até ao fim. E ele nos dá então um mandamento de amor. Porque se ele é o nosso modelo de amor, se o seu serviço era um ato de amor, se a sua entrega foi uma entrega de amor, então ele nos dá um mandamento de amor. Versos de número 34 e 35. Alguém quer ler, meus irmãos, bem alto? Meus irmãos, o mandamento de Cristo, um mandamento novo. Que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Eu faço uma pergunta aos irmãos, como Ele nos amou? Ele nos amou até o fim, Ele nos amou ao máximo. Exato, e aí nós também devemos amar uns aos outros, né? Até o fim, amar-nos uns aos outros ao máximo. Esse amor é um amor que se mostra, né? Que se prova de várias maneiras. Uma das maneiras, como fica claro aqui no texto, é o serviço. Mas esse amor, ele tem uma implicação na missão. Qual a missão de Jesus? Ide por todo mundo, a missão de Jesus não, a missão que Jesus deu à igreja, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E olha o que Jesus diz no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando o mundo encontra na igreja uma comunidade de amor, a igreja ela tende a crescer, a se multiplicar, porque o amor ele é a grande base para a missão. Quando nós olhamos lá para Atos capítulo 4, né? Quando nós vamos vendo ali a igreja crescendo e se multiplicando, a gente vê que ali aquela igreja era uma comunidade o quê? Uma comunidade de amor, uma comunidade que se amava. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui Cristo, né? Cristo, ele é o primeiro personagem que nós destacamos aqui do nosso texto. E quando você for fazer discipulado com alguém, é importante você mostrar Cristo. Cristo está presente o tempo todo, até nos outros personagens, como nós veremos, mas é importante nós mostrarmos Cristo. E aqui mostra quem é Cristo, o que é o cristianismo. O cristianismo é serviço e mostra também a implicação para a nossa missão. O novo mandamento é a grande implicação para a missão, que é o amor.
Então vamos lá para Judas. Judas, ele se destaca aqui nesse texto. Judas, ele é o representante aqui da serpente. Ele é, vamos dizer assim, espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente, um descendente de Caim. Ele estava entre os discípulos, mas ele não era um verdadeiro discípulo. É difícil a gente entender, né, o que se passava no coração de Judas, porque ele esteve com Cristo, ele andou com Cristo, ele caminhou com Cristo. Ele recebeu, meus irmãos, ele provou do grande amor. Porque eu acredito assim que nem ninguém jamais viveu amor tão intenso quanto os 12 viveram enquanto caminharam com Cristo. E Judas fez parte de tudo aquilo. Mas veja ali o versículo de número 2. Durante a ceia, um momento ali de grande intimidade, momento ali de grande comunhão, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, o diabo, meus irmãos, ele age no coração. Interessante isso, né? No coração. O coração, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão coração. Mas coração tem um sentido de a sede, né? A sede do pensamento, das emoções, das decisões, aquilo que é mais profundo no ser humano. E o diabo estava ali agindo no coração de Judas. Veja só, Jesus estava ali presente, mas não era Jesus quem estava agindo no coração de Judas. Quem estava agindo no coração de Judas era o diabo. Então é possível ter Cristo ao lado e mesmo assim o diabo estar agindo no coração de alguém. Fique imaginando isso. É possível alguém estar na igreja, em adoração, e ainda assim o diabo estar agindo naquele coração. O diabo estava agindo no coração de Judas. Ele decidiu trair a Cristo. Essa decisão foi uma decisão que o diabo colocou no coração dele. Então, era Judas, mas também era o diabo. Era um conjunto, né? Entre o diabo e Judas. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo mostra que Satanás, ele dirige este mundo, ele é o príncipe deste mundo, ele governa este mundo. E como ele governa os homens, vamos dizer assim? Ele governa os homens da mesma forma como ele governou Judas. Ele governa no coração, fazendo com que os homens façam aquilo que ele quer que se faça. A gente vê lá, como eu disse lá, o representante de Caim. Quem estava agindo em Caim? O diabo estava agindo em Caim. O diabo, ele é assassino. E ele levou Caim a assassinar Abel. E aqui, o diabo se levanta como assassino, que ele é, mas ele usa como seu instrumento Judas, ali o filho da perdição. E Judas, veja ali o versículo de número 10. A última... Vamos ler todo o versículo 10. Alguém pode ler para nós, bem alto, o verso de número 10? João 13:10. Alguém pode ler bem alto? Então Jesus, ele fala enigmaticamente. As palavras de Cristo, nós temos que encontrar nelas significados espirituais. Havia um ritual ali de purificação, um ritual de limpeza. Todos participaram do ritual de limpeza, porque Jesus lavou os pés de todos eles. Todos estavam limpos. Fisicamente, todos estavam limpos. Jesus, ele diz, olha, todos vocês estão limpos, mas não todos. Espera aí, Senhor, o Senhor lavou o pé de todo mundo? Quem está sujo? A sujeira que Jesus está falando ali não é uma sujeira física, mas é uma sujeira espiritual. É uma sujeira no coração, na alma. Quem, meus irmãos, estava sujo? Judas.
Ele estava sujo. Ele estava impuro espiritualmente. Lá em João, 1 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra que aparece ali como purificação é limpeza. É limpeza. Cristo, ele nos limpa, não fisicamente. Naquele dia ele limpou os discípulos fisicamente, mas ele nos limpa não fisicamente, ele nos limpa espiritualmente, ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa alma, ele nos purifica. Mas Judas estava sujo. Jesus está dizendo: ó, todos vocês estão purificados, todos vocês estão limpos, mas tem alguém aqui que está sujo. Nem todos estão. Tem alguém aqui que é sujo. Então Judas, ele era o filho do diabo, o diabo agia no coração dele, ele era sujo na sua alma. É interessante, meus irmãos, que as pessoas têm dificuldade em entender os mandamentos do Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala sobre as purificações do Antigo Testamento, essas purificações, elas tinham um significado, o fim, né? O fim último do significado daquelas purificações se encontrava no espiritual e não no físico. Os irmãos estão compreendendo? Então, por exemplo, a pessoa poderia comer carne de porco? Não poderia, né? Se a pessoa comesse carne de porco, ela era excluída da comunidade? Não. O que aconteceria com uma pessoa que comesse carne de porco? Ela não poderia ir ao templo. É isso que acontecia. Ela não poderia tocar em outra pessoa. Por quê? Porque havia um significado ali espiritual, porque o porco, ele é um animal imundo, ele come imundícias. E a pessoa que comia, né, da carne de porco, vamos dizer assim, ela se tornava imunda e não poderia comparecer diante daquele que é limpo. Quem é limpo? Deus é limpo. Os irmãos estão compreendendo? Deus é limpo. Então esse era o significado espiritual. Uma pessoa que comesse carne de porco, ela tinha que passar por um ritual de limpeza para depois ir ao templo adorar. Hoje, nós não temos ritual de purificação, porque quem nos purifica a alma e o coração é Jesus Cristo. Aquilo era só um símbolo para um tempo, é como uma didática para uma criança. Hoje, nós não estamos mais no tempo das crianças, nós estamos no tempo dos adultos. E no tempo dos adultos, o ensino é direto, o ensino é concreto. Cristo nos purifica dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Mas Judas, ele não foi limpo por Cristo. Quem nos limpa a todos nós dos nossos pecados é Cristo. Eu não posso me limpar. Quem me limpa é Cristo. E Judas não foi limpo por Cristo. Satanás estava agindo ali no coração dele. Isso também era necessário para que se cumprisse a profecia. Veja ali o capítulo 13, versículo de número 18. Não falo com respeito a todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Né? A palavra que aparece aí por escolha é a mesma palavra para eleição, para predestinação, né? Não é a mesma palavra predestinação, mas tem a ver com a escolha, né? A escolha divina. Não falo com respeito a todos vós, mas eu conheço aqueles que escolhi, aqueles que elegi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levanta contra mim o seu calcanhar. Olha só, né? Então Jesus está dizendo claramente, que Judas está ali para cumprir o papel da serpente. A serpente é que vem para ferir o calcanhar de Cristo. Judas não estava entre aqueles que Cristo havia escolhido, e a palavra de Deus do Antigo Testamento estava se cumprindo em Judas. E ele peca, meus irmãos, em tudo aquilo que é sagrado. Mas veja ali o versículo de número 25. Porque há uma conversa aqui entre Pedro e João. O discípulo amado aqui é o próprio João que escreve o Evangelho. Mas a conversa é a seguinte, né? Pedro faz um sinal lá para João e diz assim: João, pergunta aí para Jesus quem é o traidor.
quem não está limpo, quem é o traidor. Versículo 25. Então aquele discípulo, que é o próprio João, o autor do texto, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Olha só, Judas, ele era muito falso. Ele era muito falso. A gente já viu na lição passada como ele era falso, né? Quando Maria derramou ali o perfume nos pés de Jesus, ele disse: poxa, devia dar esse dinheiro para os pobres. Mas ele não estava preocupado com os pobres, ele queria o dinheiro na bolsa dele para ele poder pegar, porque ele pegava o dinheiro da bolsa. E aqui, meus irmãos, ele estava do ladinho de Cristo na ceia. Jesus pega o pão, molha ali no vinho e dá para o Judas na boca dele. Que coisa, né? De amizade, de intimidade. Judas teve tudo para se arrepender, mas não se arrependeu dos seus pecados. O coração de Judas era um coração perverso. E o texto diz, né, que logo que Jesus dá para ele ali o pedaço de pão molhado, o diabo entra nele. A gente não pode imaginar que Judas ficou possuído, viu, meus irmãos? Literalmente possuído. Não, ele não ficou possuído, mas o diabo entrou ali, vamos dizer assim, no coração dele, de uma tal forma que Jesus fala como se Jesus estivesse falando não com Judas, mas com o próprio Satanás. O que tem que fazer, faze-o depressa. A Bíblia traz uma diferenciação entre arrependimento e remorso. O arrependimento, Judas não se arrependeu, ele sentiu um remorso tão profundo, porque Jesus condenou Judas à perdição eterna, estando Judas ainda vivo. Jesus disse: ai daquele que trai o Filho do Homem. E o Judas, ele sente um remorso tão profundo, porque aí o diabo ele faz isso. O diabo ele te usa e depois ele te culpa. Ele faz com que você se sinta culpado. E qual foi o fim de Judas? Ele se suicida. A Bíblia diz que o suicídio dele foi tão horrível que quando ele se enforca, as tripas dele saem para fora, né? Então foi algo assim horrível o suicídio de Judas. Então ali a gente vê uma acusação, né? Ele se sentiu tão acusado por Satanás, a acusação foi tão grande que ele vai e devolve, joga, né, no altar ali as 30 moedas de prata. E os sacerdotes são tão, vamos dizer assim, endemoniados também, que eles falam: não, a gente não pode ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. Eles sabiam aquilo, o mal que eles estavam fazendo, mas eles não recuaram na maldade deles. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Diferente de Pedro, né? Pedro também cometeu um pecado tão grave quanto o de Judas. Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus tinha dito: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas Pedro se arrepende e é restaurado, né, ao amor de Cristo. Mas Judas, ele agia com muita falsidade. Tanto que na hora dele entregar Jesus, ele entrega Jesus como? Com um beijo, né? Jesus fala: com um beijo, aqui vieste, amigo. Com um beijo trai o Filho do Homem. Judas, ele agia com muita falsidade. Então Judas, meus irmãos, ele é um representante da serpente. Ele é aquela figura que mostra que entre o joio sempre haverá o trigo. Judas, ele é aquela figura que mostra que nem todos que professam a fé a professam verdadeiramente. O apóstolo Paulo vai dizer: a fé não é de todas.
E Paulo também vai dizer que um dos perigos que ele viveu foi o perigo entre falsos crentes. E, meus irmãos, a gente não tem bola de cristal, né? Porque nem os discípulos sabiam quem era Judas. João vai relatar depois, né? Eles vão cair em si depois em quem era Judas. Mas eles tiveram essa dificuldade de ver Judas como um falso crente. E o terceiro personagem que se destaca aqui, meus irmãos, é o Pedro, né? Pedro, capítulo 13, versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, né, para lavar os pés dele, e Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Então Pedro é aquela pessoa que, primeiro Jesus chega para ele, né, para lavar os pés dele, ele fala, não, Senhor, o Senhor vai lavar meu pé? De jeito nenhum, deixa que eu mesmo lavo, né? Jesus fala, Pedro, eu vou lavar seus pés. Né? Nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Jesus disse, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro demonstra aqui, em tudo Pedro demonstra uma falsa humildade. Uma falsa humildade. Temos muitas lições aqui para tirar. Uma é, meus irmãos, nós temos que estar prontos a serviço, mas nós temos que estar prontos também a receber serviço. Amém, meus irmãos? E temos que tomar cuidado, né, com a falsa humildade, porque Pedro, ele é aquela pessoa que ele era convertido, mas ele só depois é que ele vai passar por uma experiência com Deus que vai levar ele a uma conversão mais profunda. Os irmãos estão compreendendo? Um amadurecimento de conversão. Então ele age aqui com falsa humildade, Jesus o exorta, o repreende e o coloca em seu lugar. Mas Pedro ele é insistente. Veja ali o versos 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou você não pode me seguir agora, mas mais tarde me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Primeiro ele diz, né? Nunca me lavarás os pés. Jesus disse, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então me dá um banho inteiro. Aí Pedro, e aqui ele fala, olha, Senhor, por ti eu darei a própria vida. Mas, meus irmãos, Jesus é que conhece o coração, né? Jesus fala para ele, por mim você dará a própria vida, Pedro? Você vai dar a vida por mim? Vou dar uma lição em você, né? O galo não vai cantar até que você me negue 3 vezes. O que Jesus está dizendo daqui a algumas horinhas você vai me negar, não vai dar a vida por mim. Eu fico imaginando, meus irmãos, 2 coisas. Às vezes a gente acha que a gente pode muita coisa, mas Deus sabe que a gente não pode. Outra coisa eu fico pensando o seguinte, se a gente passar por uma perseguição severa, nós vamos suportar? Deus vai dar força para a gente suportar. Uma força que nós não temos. Era isso que Pedro não tinha entendido. Ele achava que ele tinha força, que ele era o He-Man. Mas ele não tinha força nenhuma. Nós só temos força se Deus nos der a força. A nossa suficiência, diz o apóstolo Paulo, a nossa suficiência vem de Deus. Então nós temos que reconhecer que em nós não há suficiência alguma. Tenho ali 5 minutos, está certo ali meu relógio? Então, meus irmãos, rapidinho aqui para as questões para nós encerrarmos. O lava-pés dos discípulos. Jesus queria ensinar-lhes algumas lições espirituais. Leia o texto, prestando bastante atenção nos detalhes e responda. Quais lições Jesus estava ensinando aos seus
discípulos. Meus irmãos, são muitas lições, mas acho que você tem que anotar aí pelo menos 3, tá? Eu vou citar aqui algumas, vou citar 3, mas você pode anotar aí outras que estão no texto. Primeiro, uma lição é a lição do amor. Amém, igreja? Quando a gente ama, a gente serve. Outra lição que temos aí é a lição da humildade. Da humildade. Nós devemos aprender com Jesus a humildade, que é algo muito difícil, né, para nós. E a terceira lição é o serviço abnegado, que é servir sem esperar em troca, porque o que o servo faz? O servo serve de maneira abnegada, e Jesus serviu de maneira abnegada. E Jesus nos ensina a realizar esse tipo de serviço. Por que Jesus decidiu, questão 2, por que Jesus decidiu ensinar os seus discípulos através do ato de lavar-lhes os pés? O que o levou a fazer isso? O texto vai nos mostrar, né, entre outras coisas, que ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Ele precisava dar esse exemplo aos seus discípulos, para que eles aprendessem a humildade. E ele diz, né, vocês serão felizes se vocês praticarem isso. Leia novamente os versículos 6 a 10, observando a atitude de Pedro e a reação de Jesus. Responda as perguntas abaixo. Em sua opinião, por que Pedro negou-se a deixar Jesus lavar os seus pés? Por que Pedro, né, em sua opinião, por que Pedro negou Jesus de lavar os seus pés? Alguém quer falar? É, de um pescador, né? Ele se achava indigno. Mas o texto vai mostrar, assim, implicitamente o texto vai mostrar uma falsa humildade de Pedro. Porque se Cristo estava dando aquela lição, que ele deveria aprender? A receber a lição de Cristo. Mas é isso, né? Ele se achava indigno. Como você explica a reação de Jesus diante da atitude de Pedro? Porque Jesus é enfático, olha, eu tenho que lavar seu pé. Por que você não vai deixar? Aqui tem um ensino teológico que não dá tempo da gente se aprofundar, que é o ensino da justificação. Quem nos purifica dos nossos pecados é quem? O que a gente quer fazer muitas vezes? A gente quer se purificar dos nossos pecados. Mas se nós não assumirmos que só Cristo pode nos purificar, então, meus irmãos, nós não seremos purificados. À luz desta passagem, o que é necessário para alguém ter parte com Jesus? Aí é que entra o ensino da justificação, né? Para ter parte com Jesus, é necessário que Ele nos purifique dos nossos pecados. Lembra de Judas? Judas estava sujo aonde? No coração. Jesus não vai vir lavar os nossos pés, mas Ele vem para lavar o nosso coração. E quem não tiver o coração limpo por Ele, não tem parte com Ele. De acordo com o verso 35, como os discípulos de Jesus são identificados? Alguém pode ler lá o verso 35 bem alto? Está aí a resposta, né? À luz da verdade acima, como você se identifica como um discípulo de Cristo? Como você se identifica como um discípulo de Cristo? Você ama, né, seu irmão? Quem não ama, João vai dizer, não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus ama, porque Deus é amor. Se a sua resposta à pergunta foi não, você deseja ser um discípulo de Cristo? O que precisa fazer para ser conhecido como um verdadeiro discípulo de Cristo? Nós precisamos, meus irmãos, receber a Cristo, sermos purificados por Cristo, precisamos aprender o amor de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa lição tão importante que vemos aqui no Evangelho de João. Que nós possamos, ó Deus, aprender com Cristo, Senhor, a servir e a amar. Em nome de Jesus oramos. Amém.